E aí pessoal, como vocês estão? Estão bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu estou vindo falar sobre uma série animada norte-americana, né? Conhecida pelo público em geral, chamado Samurai Jack, né? Vou focar muito na quinta temporada, então o foco aqui é no momento da quinta temporada. Claro, as 4 temporadas serão citadas aqui, mas muito brevemente, pois há algo que me perturba e que eu não gosto tanto assim das 4 temporadas. Só um episódio ou outro assim me atrai, me agradam, a maioria não. Mas na quinta temporada tudo muda e eu vou tentar explicar, né, do porquê eu gosto tanto da quinta temporada e por que eu recomendo também para vocês assistirem Samurai Jack. Gostaria de, antes de começar, pedir desculpas pelo último vídeo, a qualidade gráfica não ficou muito boa, então peço desculpas, ainda estou trabalhando aqui com o OBS, tentando achar a melhor configuração possível e acabei configurando de uma maneira bem ruim e o vídeo não ficou assim de boa qualidade, ficou uma imagem bem turva, bem esquisita, então peço desculpas a vocês e espero melhorar, né, a partir daqui desse vídeo em diante, né, em trazer vídeos com uma melhor qualidade. Espero que compreendam, agradeço muito a todos, então bora para mais um Momento Marcante. Samurai Jack é uma obra norte-americana, né? O autor se chama Genndy Tartakovsky. Muita gente se pergunta, né, se ele passa no mesmo mundo de Meninas Superpoderosas, pelo design muito parecido, né? Ele tem uma aparência até parecida com o do professor que cria, né, as Meninas Superpoderosas. Então, muita gente se pergunta onde que passa, se é na mesma linha do tempo ou não, né? Então, fica sempre essa dúvida. Mas é uma série bem particular, bem diferente de Meninas Superpoderosas, né? Tem, claro, suas semelhanças, mas muitas diferenças, né? Falando brevemente das 4 temporadas iniciais, eu não gosto tanto, pois tirando o início ali, onde começa a ter um desenvolvimento de história, a gente conhece, né, o Jack pequeno, criança ainda e tudo mais, onde ele aprende a lutar, a se desenvolver, né, a lutar com a espada, por conta do seu reino ter sido atacado, né, pelo vilão, que aqui no Brasil ficou conhecido como Abu, mas mundialmente é conhecido como Aku, que é o nome original, né, da criatura, que acaba atacando ali o reino do Samurai Jack. O pai dele é, teoricamente, o imperador ali, né, como se fosse o rei, e acaba sendo atacado. O Jack consegue escapar dali, e depois passa por um treinamento, né? Ele vai ter que ser o grande salvador do reino, né? Então ele tem essa missão em mente desde criança, um fardo bem grande para carregar. E depois do treinamento ele encara, né, o Aku numa batalha bem interessante. Quando ele está prestes a derrotar a grande criatura, o grande vilão, né? O Aku tem uma ideia muito sagaz de mandá-lo para o futuro. E no futuro o Aku já dominou tudo, né? Já é o senhor soberano do mundo. Então não vai sofrer essa ameaça, né, do Jack tentar confrontá-lo, pois ele já vai controlar tudo e a todos, né? Então ele larga o Samurai Jack com seu poder de viagem no tempo e o Jack não pode fazer nada. Então depois disso vai episódio por episódio ele buscando um portal para tentar regressar ao passado para terminar o que ele começou, né, que é derrotar o grande vilão, né, o Aku. Só que sempre acaba falhando. É algo que eu não gosto muito por conta disso, pois episódio atrás de episódio é uma premissa muito parecida, muito semelhante, pelo menos na grande maioria das 4 primeiras temporadas, né? Dele buscar um portal para voltar para o passado, o Aku vai atrapalhá-lo de alguma maneira, direta ou indiretamente, e ele vai acabar falhando, né? Não vai conseguir voltar, pois o portal vai ser destruído, ou ele não vai ir por conta de outras pessoas ali ao seu redor que estão correndo perigo ou que precisam do poder ali do portal. Alguma coisa vai acontecer, né? Somente uma vez que o Aku não se mete, mas ele acaba falhando, pois ele é derrotado por um guardião ali que tem o portal. É o único portal que é mais escondido, onde o Aku não tem meio que interferência, mas o Jack acaba falhando, né, em derrotar esse guardião e não consegue atravessar esse portal. Mas é o único, os demais praticamente todos foram com interferência, né, do grande vilão. Então fica muito repetitivo. Eu não gosto muito assim de séries que vão repetindo todos os episódios, né, que é sempre a mesma premissa, a mesma coisa, apesar de entrarem novos personagens e tudo mais. Algum episódio ou outro é mais legal por conta disso, né, da introdução de um personagem mais legal aqui ou acolá, mas tirando isso não é tão legal. Agora na quinta temporada tudo muda, né, e cada episódio tem a sua particularidade. Eu vou dividi-la aqui em 5 atos muito importantes dessa quinta temporada para trazer um resumão aqui, né, também do porquê que eu gosto dessa temporada de Samurai Jack e por que vocês devem assistir. Então bora lá!
Ato 1, primeiro ato, já é praticamente a abertura, onde se passam 50 anos desde o final da 4ª temporada até o início da 5ª, ou seja, muito tempo se passou e ele não conseguiu regressar ao seu mundo, né, ao seu passado lá, para salvar sua família, salvar seu reino e tudo mais. Então ele já está meio lelé da cabeça, ele aparece com uma grande barba, o design dele tá bem legal, né? Mostra que o tempo meio que passou sim, apesar de o tempo não ter usufruído poderes sobre ele, ou seja, ele não envelheceu teoricamente, né? Pelo menos o corpo dele não envelheceu, mas a mente dele já está bem bagunçada, bem acabada, bem debilitada. A gente vê olheiras dele, pois ele continua lutando incessantemente ali contra os inimigos que o Aku manda para matá-lo, né, os robôs principalmente, pois geralmente é isso, ele não manda outras coisas além de robôs para tentar matá-lo, e ele sempre tem que enfrentar diariamente esses robôs, né, e salvar também as pessoas de bem que existem, mesmo no mundo tão corrompido e já dominado pelo Aku, né? Mesmo assim, ainda pessoas de bem existem, então ele tenta proteger. Mas isso vai cansando ele, né? Então ele já está bem diferente, bem debilitado. Ele não possui a sua espada, o que é algo bem estranho, vai ser explicado mais pra frente. Mas esse primeiro ato marca a grande batalha entre as 7 filhas de Aku contra o Jack, né? O samurai Jack. Essas filhas de Aku já mostram elas desde o nascimento, né? Numa seita de adoração, né, ao grande vilão, e mostra as crianças nascendo e depois se desenvolvendo, passando por um árduo treinamento, né, para enfrentar o samurai e matá-lo, né. Esse é o único objetivo da vida dessas crianças, que acabam crescendo, né? Elas só saem em missão depois que já ficam adultas, né? E esse período passa muito rápido, né? Em um único episódio, e logo no final do primeiro episódio elas já partem para matá-lo, né? Numa caça incessante ao Jack. É uma batalha insana, elas já começam agredindo ele de uma maneira brutal, onde ele praticamente não tem defesa, não consegue se defender. Ele fica fugindo praticamente o tempo inteiro, até que ele se depara com uma única ali, quando ele está fugindo, saindo de um templo onde tentou se esconder e não conseguiu, confronta ela e acaba matando, né, essa filha de Aku, e percebe pela primeira vez que é uma humana, não é um robô. Então é o primeiro ser humano que ele acaba matando, e ele sente bastante por isso, ele fica bem debilitado mentalmente, né, psicologicamente. Isso mexe muito com ele ali, e ele fica com bastante raiva, né, pois ele não queria chegar a esse ponto, né, de ter que enfrentar outros humanos. Ele já se contentava em enfrentar os robôs, mas humano já é pesado, né, uma vida, e ele não gosta de tirar a vida das pessoas, né. Ele é uma pessoa muito bondosa, muito correta, e isso acaba mexendo com ele, né. Depois disso ele consegue escapar, ele acabou ferido na batalha, assim, na altura do abdômen, mas ele se recupera e tem um grande confronto contra as 6, né? Aí sim, um grande embate, onde ele para de fugir, ele traz uma mensagem muito importante para elas, né? Falando que elas possuem escolha, e se elas quiserem ficar e lutar, elas vão arcar com as consequências, mas se elas quiserem fugir e irem embora, ele deixará elas livres, pois ele não tem nada contra elas, né? Mas elas foram apenas treinadas para matá-lo, e é impossível convencê-las. Então a grande batalha começa, ele vai matando uma por uma, né? Até sobrar a última, que é a que tem mais relevância na história, né, nessa 5ª temporada, que se chama Ashi. A gente já tem um foco nela desde o treinamento, onde ela é a menos focada assim, no treinamento, ela acaba se desvirtuando com a beleza da natureza, do mundo em si, né? Algum bicho, algum inseto, sempre chama a atenção dela, as outras já não têm isso. Então sempre focou um pouquinho mais no lado dela, né? Ela tem algum sentimento, alguma coisa diferente das outras que não tinham, né? E sobra só ela. Claro, ela não aceita o Jack, ela sofreu uma grande lavagem cerebral, né? Pois nasceu, cresceu e ouviu falar que o Jack é o grande vilão e o grande mal desse mundo, e que o Aku é a grande bondade, como se fosse um deus benevolente e tudo mais, o que não é verdade, mas ela acredita nisso, como as outras também acreditavam, né? E fica bem difícil para o Jack tentar convencê-la, mas depois de muitas aventuras ali, ele protegendo ela e ela tentando matá-lo, mas ele consegue meio que se proteger dela e também protegê-la de outras criaturas, e no final ela meio que desiste de caçá-lo, de matá-lo, e tenta buscar a verdade, né? Tenta fazê-lo, convencê-la que tudo que ela aprendeu é o errado e o que ele está dizendo é o certo. Então ela quer que ele mostre, ele meio que evita, fala que não vai mostrar, ela fica bem irritada e fala que é porque ele tá mentindo, e depois ele tenta, né? Aí ele vai e mostra pra ela
todas as maldades que o Aku fez, né, sobre o mundo e continua fazendo, né? E ela acaba acreditando nele, né? E daí surge uma dupla, né, onde eles vão ter que combater o grande vilão, né? Os dois se unem ali e começam a ter aventuras juntos, né? O que é bem legal. O segundo ato começa com o Jack tendo que recuperar a sua espada. Ele perdeu a sua espada por conta da frustração, né, de estar preso há muito tempo, então ele foi se enchendo de sentimentos negativos e acabou matando criaturas inocentes, que o Aku acabou transformando em bestas gigantes e malignas. Ele acabou tendo que lutar e acabou matando essas criaturas, e ele sentiu bastante, né, essas mortes, só que a espada meio que abandonou ele, né? Deixou ele pra lá, pois ele mudou, ele se encheu de sentimentos muito negativos e a espada não obedece mais ele. Então ela cai num poço e some, desaparece. Ele volta até esse poço, mas não consegue recuperar a espada, e só através de uma meditação que ele vai conseguir recuperá-la. Então ele vai lá, medita, enquanto a Ash tem que protegê-lo, pois várias criaturas vão atrás dele para tentar matá-lo nesse momento, né? Tanto como um exército, aparentemente de orcs, como também a própria mãe da Ash, né? A mãe das Sete, que enviou, né, as filhas para tentar matá-lo, e elas falharam. Ela vem pessoalmente e a Ash tem que confrontar sua mãe, uma cena bem pesada, onde a Ash tem que matá-la para proteger, né, o Jack. E finalmente o Jack consegue, né, se livrar daquele sentimento ruim e voltar a ser quem era, e ele volta a ter sua aparência original, né, das 4 primeiras temporadas, com o kimono branco, a espada, o coque samurai. Isso é bem legal, né? A barba dele também acaba sendo feita, né? E a partir daí ele está pronto para a grande batalha final, né? Mas antes disso, tem um momento romance, que vai ser o meu ato 3. O ato 3 se trata do relacionamento entre a Ash e o Jack, né? Começou daquela maneira bem tortuosa, bem difícil, né? Onde a Ash estava sempre querendo matá-lo, então era algo bem complicado, mas acaba se transformando numa, primeiramente, amizade, né? Ela, depois de um tempo conhecendo, né, algumas pessoas que tiveram convívio com o Jack, né, e contam coisas para ela, ela aceita sim, né, que é amiga dele a partir de agora. É um episódio bem legal, pois vai mostrando, né, vários personagens que apareceram da primeira à 4ª temporada, né? Personagens esses que foram ajudados pelo Jack, na maioria das vezes, né? Claro, aparecem alguns outros que foram atacados pelo Jack, mas a maioria ali são os que foram ajudados, né, pelo samurai durante toda essa sua jornada. E posteriormente ao Jack recuperar sua espada, eles têm um episódio praticamente muito único e específico, né, para desenvolver esse relacionamento entre os dois ali. O episódio é feito para isso somente, né? Não tem tanta coisa, tem um vilão ali no episódio, mas o episódio é para isso, né? Para os dois se entenderem ali e no final começarem, né? Iniciarem um romance. Eu acho um pouco acelerado, mas dá para entender, pois a temporada 5 é bem curta, né? São só 10 episódios, então é difícil fazer os dois se desenvolverem primeiro como amigos, depois talvez se tornem um casal, pois não teria tempo, né? Mas é algo apressado, ainda mais a Ash, que cresceu sem saber o que é o amor, né? Elas desprezam, as 7 filhas do Aku desprezam o amor. Tem uma cena onde elas veem um cervo, né, macho com uma fêmea. Elas ficam enojadas com aquilo, elas acham que o macho vai atacar a fêmea e vai matar, mas não, eles estão ali no relacionamento carinhoso ali entre duas criaturas e elas não gostam nada daquilo, né? Mostra que elas só possuem ódio dentro de si, e a Ash mal acabou, né, de conhecer o lado bom, vamos colocar assim, né, de se livrar desse lado ruim, de entender um pouco mais como funciona o mundo, né? E ela já entende um pouco como é o amor. Claro, ela era um pouquinho diferente das outras, né? Ela sempre gostou da beleza da natureza, do mundo como um todo, né? Dos insetos, dos animais. Ela sempre teve esse gosto meio diferente das irmãs, mas foi um pouco acelerado, né? Então, nesse episódio, acaba tendo desenvolvimento e os dois terminam juntos num grande beijo ali, né? Para selar, né, essa parceria e também esse romance. Ato 4. Já o ato 4 é a grande batalha, né, contra o vilão, o Aku. Agora eles estão prontos, já estão preparados, e agora é só encontrá-lo, né? Ir até o palácio dele, onde ele se encontra, né? E confrontá-lo. O Jack fica preocupado com a Ash e decide ir sozinho, né? Ele tem medo dela ser atacada, ser morta pelo Aku, e por isso ele parte sozinho. Ele chega naquele ponto que eu falei inicialmente, né? Do único portal que ele não conseguiu atravessar, que tinha o guardião. Ele vê os óculos do guardião no chão e o portal já destruído, ou seja,
o Aku já foi aí, já destruiu esse portal e também derrotou o Guardião, algo que nem ele, o próprio Jack, conseguiu, né? Mas, claro, o Aku tem poderes imensuráveis e é bem complicado realmente, né, para o Guardião confrontar uma criatura assim que é praticamente imortal, né? Que só a espada do Jack pode matá-lo. Então, o Guardião poderia até ser forte, mas não tinha maneiras de finalizar o grande vilão e por isso ele foi derrotado, provavelmente. Ele não mostrou essa batalha, queria ter visto muito, pois seria bem legal de acompanhar, de assistir. Uma pena que o autor cortou, mas ainda assim é um ponto emblemático ali e a Ash chega, né, consegue alcançá-lo e confronta ele, fala por que ele abandonou ela, né? Ele diz os seus motivos, né, de estar com medo dela morrer e tudo mais. Ela fala que eles têm que batalhar juntos e nesse momento, nesse diálogo, o Aku chega finalmente ali avisado que o Jack tinha perdido sua espada. Em nenhum momento ele sabia disso, né? E também não sabia que o Jack tinha recuperado já a sua espada. Então ele vai confrontá-lo, pois acha que finalmente ele vai conseguir derrotá-lo, né? Pois sem a espada ele é imortal, então ele pode lutar contra o Jack sem medo. Só que quando ele chega, o Jack logo saca a espada e ele vendo a espada já fica com medo e tenta se retirar, né? Mas antes que ele se retire, ele sente o cheiro dele próprio vindo de algum lugar e vem da própria Ash, que é filha dele, né? E a partir daí ele começa a controlar a Ash para cima do Jack, uma batalha cruel, né? O Jack não quer enfrentá-la, tenta fazê-la lutar contra isso, né? Controlar o seu corpo, voltar a ter o controle, mas ela não consegue, ela acaba sendo completamente submissa e controlada, né, pelo grande vilão, que tem poderes, como eu falei, muito grandes, e ela não pode fazer nada, acaba mudando sua forma também, ficando numa forma parecida com o vilão, né? O Jack luta com ela brevemente, mas percebendo que teria que matá-la, onde ela própria pede que ele a mate, pois não tem como, ela não consegue sair daquilo, ele não consegue fazer isso, pois tem muito sentimento para com ela e acaba desistindo da batalha, né? Larga a espada no chão e fica de joelhos, e quando ela vai finalizar, o Abu para e pega a espada e finalmente consegue o que ele tanto queria, né? Aprisionar o Jack e ficar com a espada para ele, né? E claro, ele tem a grande burrice, né, de não ter permitido que ela matasse ele, pois ele vai divulgar para todo mundo que conseguiu finalmente capturar o Jack, derrotar o Jack, né? Avisar na TV. Algo burro, né? Pelo menos da minha parte, mas ele gosta de se mostrar, né? Ele não é um vilão assim, ele é cruel, mas tem um lado mais engraçado, um lado cômico dele. Isso também é engraçado e legal do autor ter trabalhado isso, né? E ele acaba tendo essa falha, e no final, quando ele finalmente decide como matar o Jack, que é da mesma forma que seria, ou seja, pedindo para a filha dele matar, os amigos do Jack já cercam, né, o castelo, entre aspas, é quase uma torre, onde o Abu fica, né? E impede, né, a execução do Jack, consegue libertá-lo ali depois da confusão. Aí vai aparecendo vários amigos, né, que foram ajudados pelo Jack também nas temporadas anteriores, até mais do que no episódio onde a Ash vai vagando, né? Aqueles mesmos amigos reaparecem e outros aqui também aparecem pela primeira vez na quinta temporada, o que é muito legal. Mas a batalha é bem complicada, bem difícil, né? Como eu falei, o Aku é insano, muito poderoso, e ele consegue confrontar, mesmo que vários exércitos venham, né, cercá-lo e tudo mais, ele consegue dividir seu corpo, consegue persuadir as pessoas, controlar as pessoas. Então é muito complicado lutar contra ele. O Jack acaba tendo que se envolver novamente numa luta contra a Ash ali, só que finalmente, quando parece que não tem mais esperanças, ele diz, eu te amo, e essa palavra meio que consegue ter um poder muito forte, né? E a Ash finalmente assume o controle dos seus poderes e também para de atacar o Jack e se volta, né, contra o seu pai, contra o Aku, que é muito legal, uma cena bem emblemática, falando que ele não é o pai dela e tudo mais, muito boa. Logo se percebe que ela tem os mesmos poderes, né, que o Aku, pois o Aku ataca ela e ela devolve na mesma moeda com os mesmos poderes, e ela percebe que pode fazer o Jack voltar no tempo, já que ela tem os mesmos poderes, ela tem essa habilidade também, então ela logo pega a espada e utiliza esse poder temporal, onde eles finalmente retornam no tempo, e volta lá aquela cena logo do início, né, dos primeiros episódios da primeira temporada, onde o Jack está confrontando o Aku, e quando ele está praticamente derrotado, ele envia o Jack para o futuro, e achando que estava tudo tranquilo, o Jack e a Ash surgem ali, né, e o Jack já parte para cima sem dar tempo dele respirar e consegue finalizá-lo e finalmente destruir o grande vilão.
Então tudo parecia, né, uma grande felicidade, algo maravilhoso, pois o grande vilão foi derrotado, o Samurai Jack voltou para sua era, a sua família estava salva, o seu reino estava salvo. Então já dá um pulo logo para o casamento da Ash, né, com o Jack. É algo sempre muito corrido, muito acelerado, como eu falei, são poucos episódios, então é algo bem corrido. Parece que tá tudo feliz, tudo legal, mas a Ash, quando tá caminhando pro altar, né, para se encontrar com o Jack, ela acaba desmaiando ali, caindo. O Jack vai até ela, tenta socorrê-la, mas ela diz, né, sem o Aku eu não existiria. Então ela desaparece nos braços do Jack numa cena muito emocionante, muito triste, né? Pois ele sofreu muito tempo ali. Quando finalmente ele encontra alguém que ele realmente se apaixona, que ele gosta, ele nunca tinha encontrado ninguém assim, acaba morrendo, né? Pois ela era filha de Aku e sem ele ela não existiria, né? Não tinha como ela ter vida. Então, algo muito triste, né? Até o final, depois ele sozinho, né? Perto de uma árvore, onde uma joaninha, né? Vem até a mão dele, posa, depois vai embora. Ele expressa até um sorriso. Esse simbolismo aqui remete ao momento que a Ash desiste de matá-lo, pois ela vê a mesma joaninha ali, ela se distrai, né, quando vai matá-lo, ela sempre meio que desfoca ali da sua missão, né, quando tem alguma coisa que chama a atenção dela. E essa joaninha, ela já tinha visto quando criança, e o samurai, né, o Jack, ele acaba pegando a joaninha também na mão e soltando ela, diferente da imagem que ela tinha no passado, onde a mãe dela esmagou a joaninha, algo que foi traumatizante para ela naquele momento, né? Então, tem esse simbolismo, mas é um pouco triste, né, do Jack ter sofrido, e no final, quando achamos que ele seria finalmente feliz, acaba não se concretizando essa felicidade toda. Mas mesmo assim, é realmente incrível, maravilhoso, insano. Uma animação muito melhor da quinta temporada em comparação às 4 anteriores, uma trilha sonora muito boa, não tem censura, passa a ter sangue também. Então, é para o público mais adulto, pois a gente percebe uma vertente mais sombria realmente, né? E voltado realmente para o público que talvez tenha acompanhado as 4 primeiras temporadas, e depois, né, com o passar do tempo, a quinta temporada demorou um pouquinho mais para sair. Então essas pessoas, essas crianças já tinham crescido, então meio que foi para atingir esse público, acredito eu, né? Que o autor trabalhou dessa forma e ficou maravilhoso. Eu gosto bastante das cenas de luta, da trilha sonora, do enredo. Claro, tem uma coisa aqui ou acolá que poderia dar uma melhorada, uma consertada, principalmente esse lance de ser algo corrido por conta da pouca quantidade de episódios, mas a gente meio que releva e segue o barco, segue a história. É muito bom e eu recomendo bastante vocês assistirem. E para finalizar, algo que eu mudaria, assim, para ter um final realmente, pelo menos mais feliz, mais agradável, seria a introdução de uma personagem que foi meio que esquecida. Eu não me lembro agora qual episódio exatamente ela foi mostrada, mas uma personagem feminina acaba tendo um contato com o Jack criança, né? Onde o Jack tem um episódio que ele lembra do seu passado, quando ele era criança, ainda lá no reino, onde estava tudo pacífico, e ele conhece uma garota. Os dois se dão super bem ali, ele faz um origami para ela e tudo mais, os dois brincam juntos ali, mas essa garota aí acaba sendo esquecida. Não tem um nome ela especificamente, na internet é conhecida como Cricket Girl, mas eu gostaria que aparecesse ela adulta, né, para ter sei lá, alguma coisa, um consolo ali pro Jack. Eu sei que ele amava a Ash de verdade, né? Mas essa garota poderia aparecer, dar um consolo ali, mostrar que talvez o Jack pudesse ser feliz sim ao lado de alguém. Seria legal, né? Talvez tivesse que fazer uma nova temporada para construir, né, esse reencontro e tudo mais, já que ela só apareceu naquele episódio, ainda muito criança. A gente nem sabe como ela ficou como adulta, né? Se ela ainda está viva e tudo mais, pois o autor acabou esquecendo dela. E é um dos episódios mais legais das primeiras temporadas, né? Pois a gente conhece um pouco do passado ali do Jack. Então, é a única crítica que eu faço. Acho que ela poderia ter sido introduzida nesse final ali, para dar um alento ali em nossos corações, né? E dar um pouquinho de felicidade ao nosso herói. Mas é só isso, pois a quinta temporada é perfeita e o autor quis trabalhar dessa forma, ter um ar mais triste, mais sombrio, né? Mais pesado. E tá de parabéns, e eu espero que vocês deem uma chance à série como um todo. Eu sei que as 4 primeiras temporadas podem ser maçantes para pessoas que não gostam, né, de episódios meio que repetitivos, né, de sinopse, né, de premissa, mas a quinta temporada vale muito a pena e vocês têm que acompanhar as outras para entender também todo o contexto da história. Então tem que assistir tudo e eu recomendo a vocês assistirem. Vou ficando por aqui, espero que tenham curtido, tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ative as notificações para receber. Se quiser dar uma doação, tem aqui o QR Code, ficarei grato a isso. Se torne um membro, caso queira me ajudar e pedir reacts também. Muito obrigado e até a próxima! I will give you a new choice.
Leave here now and live, or stay and face your destiny.